último fim de semana todos nós ficamos estarrecidos mais uma vez no momento sombrio que nós vivemos em defesa das liberdades e da democracia. Foi um tweet de um senhor chamado Luciano Hang, proprietário de uma cadeia de lojas, um sujeito ridículo, patético, porém um homem perigoso à democracia, às liberdades, ao Estado Democrático de Direito e ao Brasil. Esse senhor tuitou sobre um fato que envolve uma concessão de TV, um canal chamado SBT, que o proprietário Silvio Santos demitiu alguns jornalistas. E esse senhor resolveu tuitar a demissão e fez o seguinte comentário, esse senhor chamado Luciano Hang, isso é importante registrar. Disse ele, o jornalismo da grande mídia, de acordo com ele, está todo contaminado por ideologias comunistas. E continuou. Ainda falta mais gente para você, ele estava se referindo a Silvio Santos, repetindo, portanto, ainda falta mais gente para você demitir, tudo com E, demitir, só o I está lá no final depois do T, olha o ignorante. Raquel é uma delas. Raquel é a Raquel Sherazade. Raquel Sherazade, uma jornalista do SBT, bastante conhecida de todos nós, tem o seu canal privado no YouTube, onde externa suas opiniões sobre a conjuntura política brasileira com toda a liberdade. Garantido por isso, pela nossa Constituição, que no capítulo do artigo 220, vale a pena lê-lo, diz o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observado o disposto nesta Constituição. Portanto, garantia plena de manifestação, nós só temos nos últimos cerca de 31 anos, a partir da promulgação da Constituição de 5 de outubro de 1988. A liberdade de manifestação já sofreu muito no Brasil, Muitos jornalistas foram presos, muitos jornalistas foram torturados, assassinados, tiveram de buscar o exílio, sedes de jornais, por exemplo, fomos ao século XIX, foram chamados na época de empastelados, atacados, isso desde a época do processo independentista, portanto há cerca de 200 anos. Não é de hoje a luta em defesa das liberdades e especialmente da liberdade de manifestação. Sendo assim, esse senhor Luciano Hang, que se diz líder empresarial, olha a que ponto baixo o Brasil chegou. O Brasil já teve como líder empresarial Roberto Simples, que escreveu uma história econômica do Brasil. O senhor Luciano Hang não consegue escrever um tweet e escreve demitir. Olha o nível baixo que o Brasil chegou. Esse senhor é um perigo para a democracia, para as liberdades, para o Estado Democrático de Direito e principalmente para a nossa Constituição de 1988, que esse senhor quer rasgar. É necessário dar um basta a esse processo, que é uma chantagem que esse senhor está fazendo em relação ao canal, em relação aos outros canais e aos outros veículos de imprensa e estimulando, por tabela, outros empresários a realizar esse tipo de chantagem. Eu posso dizer para vocês que eu sei o que significa a pressão do poder político. Eu sei o que significa a pressão do poder econômico, mas é necessário dar um basta nesse processo, dizer um não. E esse senhor Luciano Hang, infelizmente, não é o único, ele pode ser o primeiro de outros. Sendo assim, é necessário dizer chega, não passarão os inimigos das liberdades, da democracia, do Estado Democrático de Direito e da Constituição. É necessário impedir que esse fantasma do autoritarismo que ronda constantemente a história brasileira se materialize. E nesse caso em tela está se materializando nesse senhor chamado Luciano Hang. Portanto, vamos protestar, todos nós, Me chama a atenção o silêncio do empresariado brasileiro que silenciou, o silêncio dos colegas da jornalista Raquel Sherazade e o silêncio da sociedade. Evidentemente que eu vi as manifestações de alguns colegas pelo Twitter, o que é muito importante, mas é necessário que a reação seja maior, para que isso não vire um comportamento do empresariado que quer chantagear todos aqueles que têm ideias diferentes, por exemplo, em relação àquele que ocupa momentaneamente o Executivo Federal. Resistir a ações autoritárias como de Luciano Hang é uma tarefa de todos os democratas, insisto, democratas da direita, ao centro e à esquerda. Esse homem ignorante que escreve demitir, que se diz líder empresarial, não deve ser só ironizado, porque ele é um homem perigoso, insisto, a ordem democrática, a democracia, as liberdades, ao Estado Democrático de Direito e a nossa Constituição. É necessário dizer um não, um rotundo não a ele e um basta. Eles não passarão os inimigos da liberdade.